Oi, seja bem-vindo. Eh, Às vezes, para entender o outro, a gente precisa primeiro aprender a se escutar também, né? Se esse espaço aqui tem te feito bem, mostra isso com um like, se inscreve para continuar com a gente. Bora nessa. Hoje a gente vai mergulhar no quinto capítulo de Cartas a um Jovem Terapeuta. O foco é formação. E a grande questão que fica é qual o caminho para se tornar terapeuta? Porque, assim, parece que a faculdade, seja medicina, né, psiquiatria ou psicologia, não é bem o ponto final. Onde que a coisa acontece mesmo? Exatamente. A ideia central ali do texto é que a formação, a parte essencial mesmo do psicoterapeuta, ela acontece depois, ou então fora da universidade. A academia, claro, ela dá uma base importante, sem dúvida, mas não a formação completa para a prática clínica, sabe? Interessante. Tá, vamos desembrulhar isso um pouco. O texto aponta uma peça que parece ser chave nisso, que é a própria terapia ou análise do futuro terapeuta. É isso. Sim, sim. E isso é visto como crucial. Não se trata só de aprender uma técnica de forma abstrata, né? A experiência terapêutica pessoal permite que o formando, o futuro terapeuta, confronte as próprias complexidades, motivações, sintomas, fantasias. É nessa descoberta do próprio sofrimento, vamos dizer assim, que se encontra uma porta, sabe? Para entender a variedade do sofrimento humano que vai chegar nos pacientes. Faz todo sentido. Quer dizer, como é que a gente vai entender o sofrimento do outro sem ter minimamente olhado pro nosso, né? Mas não é só isso, certo? O texto também menciona uma imensa biblioteca, conhecimento acumulado. Correto, correto. A experiência pessoal não anula a necessidade do estudo de forma alguma. Espera-se que o terapeuta conheça a história das ideias, sobre o sofrimento psíquico, sobre as motivações humanas, e não por uma questão de erudição, tipo, para ficar citando coisa, mas para entender as várias formas como a gente já tentou explicar nosso mal-estar, né? E aí, nesse campo todo, que ele escolhe um fio teórico para se aprofundar, um caminho. Um fio teórico. Tipo assim, se dedicar mais à psicanálise, ou talvez à terapia cognitivo-comportamental, essas linhas. Exatamente. Escolher uma linha de pensamento para estudar com mais afinco, né? Ler os autores de referência, discutir casos, e essa parte mais profunda da formação, que inclui a terapia pessoal e esse estudo mais direcionado, geralmente acontece fora da universidade, em institutos, escolas especializadas. E por que fora? Quais são as razões que o texto dá para essa separação? Por que não dentro da academia? Olha, o texto levanta uns pontos bem práticos. Primeiro, como que você vai avaliar academicamente uma terapia pessoal? Com nota. Fica estranho, né? Complicado mesmo. E a questão da confidencialidade, que é sagrada nesse processo. Além disso, tem uma diferença que eu acho que é mais qualitativa, sabe? Ler textos para passar numa prova é uma coisa. Agora, interpretar esses mesmos textos à luz da sua própria experiência terapêutica, da sua prática clínica que está sendo supervisionada, como se faz nesses institutos, é outra coisa. É outro nível de aprendizado. Entendi. E o capítulo ainda toca na questão da regulamentação da profissão, cita o caso da Itália, que tentou regulamentar, mas o autor parece preferir a não regulamentação que a gente tem no Brasil. Qual é a lógica por trás disso? Essa ideia da não regulamentação, segundo o autor, ela preserva algo importante: a liberdade e a complexidade da formação. Evita que os terapeutas fiquem presos a uma única instituição ou a uma doutrina carimbada, sabe? Permite formações mais diversas, mais independentes. O risco que ele aponta na regulamentação seria criar terapeutas talvez mais focados em reproduzir doutrinas do que nesse compromisso ético com cada paciente, que é único. Entendi a lógica da liberdade. Mas aí volta a pergunta: se a formação principal é fora, ainda vale a pena fazer a faculdade de psicologia ou psiquiatria? O autor diz que sim, especialmente para quem está começando. Por quê? Sim, ele argumenta que vale a pena e por razões importantes. Primeiro, tem conhecimentos bem práticos que a faculdade costuma dar. Ferramentas de diagnóstico diferencial, por exemplo, para ajudar a não confundir questões psicológicas com problemas médicos, né? Ah, sim. Um entendimento básico de psicofármacos, mesmo que o psicólogo não vá prescrever.
Saber o que são, para que servem, familiaridade com manuais como o DSM, que acaba sendo uma linguagem comum entre profissionais de saúde mental, e também a experiência clínica com casos mais graves, tipo psicoses, dependência química, que muitas vezes a gente só consegue ter contato nos estágios da universidade, em hospitais, serviços públicos. O próprio autor conta como ele teve que correr atrás dessa base depois, por não ter tido essa formação inicial. Ok, esses são pontos bem concretos, bem práticos. Mas, lendo aqui, parece que tem uma razão ainda mais fundamental para ele. Tem sim. Eu diria que a razão principal para o autor é que a formação acadêmica expõe o estudante a uma diversidade de abordagens, várias teorias, várias visões. Isso ajuda, ou deveria ajudar, a criar uma perspectiva mais crítica, mais pluralista, sabe? Evita que o futuro terapeuta se feche muito cedo numa única escola de pensamento, achando que ela é a única verdade. Ah, isso é chave. Quer dizer, não confundir a orientação teórica com uma ideologia ou uma dívida de gratidão eterna com os mestres, né? A lealdade maior tem que ser com o paciente. Tem até aquela frase adaptada de Aristóteles que o texto cita. Exatamente essa. Platão é meu amigo, mas meus pacientes são mais amigos ainda. É isso. A escolha teórica é uma ferramenta, um guia, mas não pode ser uma camisa de força. A bússola principal tem que ser sempre o bem-estar e o processo daquela pessoa que está ali buscando ajuda. Nossa, fica muito claro que a formação de um terapeuta é um caminho bem complexo, né? Uma tapeçaria mesmo, que vai sendo tecida com os fios do conhecimento formal, da academia, mas também com essa jornada pessoal profunda em um estudo que, na verdade, nunca termina. É uma jornada exigente, sem dúvida, mas fascinante também. Bom, se você curtiu esse nosso papo de hoje, deixa o seu like. É um gesto simples, mas que fortalece muito o nosso projeto aqui. Então a gente se encontra na próxima psicoleitura.